Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19 diz assim: Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que o viram murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Porém, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Lucas, que escreveu esse evangelho, escreveu esse texto, né? Um pouco antes, um capítulo antes, no capítulo 18, parece que ele já estava prevendo o que ia acontecer, ou na hora dele escrever o evangelho, ele resolveu colocar tudo junto, para ficar fácil da gente entender o ensinamento de Jesus. Se a gente olhar um pouquinho antes, lá em Lucas 18, a gente vai ver que ele começa falando de uma parábola, Jesus contando uma parábola a respeito do publicano e do pecador, e do fariseu e do publicano, né? E esse publicano era considerado o pecador. Jesus começa falando que o fariseu, que era um homem religioso, se achava digno de Deus. Ele orava e falava assim: Deus, o Senhor, muito obrigado porque eu sou... Em outras palavras, ele falava assim: Deus, muito obrigado porque eu sou o cara, porque eu sou bom pra caramba, porque o Senhor me fez um homem bom, perfeito, eu sou um homem obediente, que segue a lei. Eu não sou como esse publicano, esse pecador, esse homem que defrauda as pessoas, que rouba das pessoas. Eu sou muito melhor que ele. Ao passo que o publicano, que era considerado uma pessoa pecadora, uma pessoa que abusava dos outros, que roubava os outros, ele falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz que esse publicano, que se considerava pecador e pedia misericórdia para Deus, volta para casa arrependido e perdoado pelo Senhor. Jesus disse isso. Um pouquinho para frente, Jesus tem um encontro com um rapaz, um jovem, que era um homem muito rico. E ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala assim: obedece os mandamentos. Mas se você quiser ser mesmo perfeito, vai e vende tudo que você tem. E o homem vai embora triste, porque ele era muito rico. Eu já preguei sobre esse texto, mas no finalzinho desse texto, os discípulos falam, Jesus fala assim: olha, é muito difícil que um rico herde o reino de Deus. E os seus discípulos falam: Senhor, então quem que pode ser salvo? E Jesus responde: olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E é interessante porque um pouquinho para frente, no capítulo 19, ele tem um encontro com Zaqueu, que era justamente um publicano. E o texto diz para a gente que ele não era simplesmente um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos, era uma pessoa que tinha a permissão de cobrar os impostos em favor de Roma. E como ele tinha um poder e autoridade diante dessas pessoas, ele acabava abusando desse poder e roubava, cobrava muito mais do que era necessário, do que era devido, e guardava o dinheiro para ele. E o texto diz que ele era o maioral, ele era o chefe dos publicanos. Ele era um homem que alcançou uma posição de muita importância. Ele era um homem respeitado pela sua posição e era um homem muito rico. O texto diz que ele era muito rico. Ele era o maioral dos cobradores de impostos, dos publicanos. Ele tinha uma importância muito grande. E ele estava em Jericó, que era uma cidade muito rica, era uma cidade de passagem, estava numa estrada onde havia muito comércio. Então, de todos os lugares onde se cobravam impostos, Jericó era um dos lugares mais ricos. Então, o dinheiro que esse homem tinha era muito grande. Mas o texto também, Lucas, dá um detalhe interessante. Diz que ele era baixo em estatura. E isso talvez explique um pouco do comportamento de Zaqueu.
Zaqueu, como um homem baixinho que ele era, talvez tenha tido que lidar com as questões do preconceito, talvez ele se sentisse uma pessoa rejeitada, uma pessoa deixada de lado, que as pessoas não davam valor para ele. E talvez por causa disso ele tenha se esforçado tanto para se tornar o maioral dos cobradores de impostos. Você deve concordar comigo que um homem que tem uma deficiência como a de Zaqueu, talvez ele devesse ou procurasse compensar essa sua deficiência, esse seu defeito de ser baixinho, né, compensando com alguma coisa, provavelmente com a sua influência, com o seu poder, com o seu dinheiro. E por causa disso, ele era odiado pelas pessoas. Eu estava ouvindo um comentarista a respeito desse texto, e ele diz o seguinte, que no fundo, Zaqueu não subiu na árvore porque ele era baixinho, ele não podia ver Jesus, não era porque ele é simplesmente baixinho. Você concorda comigo que uma pessoa baixinha não atrapalha ninguém? Qualquer pessoa deixaria Zaqueu entrar na sua frente para ver Jesus, porque ele era baixinho, mais baixo que todo mundo. Mas por que ninguém deixava ele entrar na frente das pessoas? Porque ninguém gostava dele. Porque ele era um homem considerado mau, uma pessoa que abusava, era uma pessoa que roubava o dinheiro dos outros. Então, ele, não era simplesmente porque ele era baixo, mas porque as pessoas não queriam dar lugar para ele. Mas Zaqueu tinha uma característica. Ele era perseverante. O texto diz que ele corre, vai na frente, imaginando o caminho que Jesus vai seguir, e sobe numa árvore. E isso nos ensina uma lição importante, talvez a primeira que eu quisesse compartilhar com você. Que quando a gente quer encontrar com Jesus, quando a gente quer conhecer Jesus de verdade, vai haver obstáculos, vai haver impedimentos. E muitas pessoas vão se conformar e falar assim, está difícil demais. Eu não consegui, eu tentei, bem que eu até tentei ver Jesus, mas tinha uma multidão lá que não me deixou ver. Eu tentei me encontrar com Jesus, mas parecia tudo muito complicado. Eu tentei ver Jesus, mas me pediram para abrir mão de algumas coisas, eu não estou afim de abrir mão de algumas coisas. Mas Zaqueu, imediatamente, entende, se eu for na frente deles, eu vou subir naquela árvore e vou conseguir ver Jesus. Isso nos ensina que nada pode nos impedir de ir atrás de Jesus. A gente tem que tomar uma atitude de fazer a nossa parte. O Senhor diz que aqueles que buscassem de todo o coração seriam encontrados por Ele. O Senhor se revela assim para aqueles que o buscam. Aliás, lá em Hebreus diz que Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. E quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente acha que Deus vai recompensar com uma bênção, com alguma coisa material. Não, eu vou buscar Deus e Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo para Ele. Mas se a gente entender direitinho o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, que quando a gente busca a Deus, a recompensa de buscar a Deus é o próprio Deus, porque Ele se revela àqueles que o buscam. E a gente vai ver nesse encontro que Zaqueu teve com Jesus, que foi um encontro de muitas oportunidades. E Zaqueu tomou posse de todas as oportunidades que ele teve acesso. A primeira oportunidade que ele tomou posse é de ver a Jesus. Ele decidiu, ele falou assim, não vou sair daqui sem ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é essa pessoa. E ele vai na frente, corre, sobe na árvore, e de fato ele consegue ver Jesus. E a segunda oportunidade que ele tem é de ouvir Jesus falando com ele. Ele chamou de fato a atenção de Jesus. Imagina uma pessoa em cima da árvore, olhando Jesus passar. E o texto diz que Jesus chamou ele pelo nome, falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque me importa ir na tua casa. Jesus conhecia Zaqueu, sabia do nome de Zaqueu. E quando Jesus olha para Zaqueu, ele entende duas coisas. Jesus percebe duas coisas, e era notório para todo mundo. Primeiro, que Zaqueu se esforçou, ele fez o que ele podia para encontrar com Jesus, para ter acesso à presença de Jesus. E a segunda coisa é que ele percebeu que de fato Zaqueu não era querido pelas pessoas, porque qualquer pessoa poderia ter, mais na estatura de Zaqueu, poderia ter acesso a Jesus, porque ele não ia atrapalhar ninguém no meio da multidão. Então Jesus sabia que Zaqueu precisava de um toque específico de Jesus, porque ele estava buscando Jesus, e porque se dependesse das pessoas, ele não teria acesso. Por isso Jesus falou assim, Zaqueu, desce, porque eu quero ir na tua casa. Talvez quando a gente lê esse texto, a gente ache que Jesus falou que houve salvação naquela casa, porque Zaqueu deu metade dos seus bens para os pobres e restituiu para aqueles de quem ele havia roubado 4 vezes mais.
Na verdade, essas atitudes de Zaqueu são uma resposta à salvação que já havia acontecido. Eu quero te mostrar por quê. Jesus disse assim, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus fala, eu vou na tua casa, a gente como ocidentais, a gente não entende muito bem o que significa isso. A gente não dá a importância que aquele povo dava para a possibilidade de você visitar alguém. Ir na casa de alguém significava você ter comunhão com aquela pessoa. Tanto que as pessoas ficaram bravas com Jesus. Jesus, como que você vai na casa do Zaqueu? Esse cara é um picareta. Esse cara rouba as pessoas. Como é que o senhor vai ter comunhão com ele? Se fosse hoje, a gente estaria justo, talvez a gente pudesse comparar Zaqueu com o líder do PCC. E Jesus indo na casa do líder do PCC, eu vou na tua casa, eu quero ir na tua casa. Como é que seria a reação das pessoas? Mas Jesus veio justamente para buscar aquele que estava perdido. E perdido aqui significa desesperado, desamparado, condenado. E Jesus veio buscar aquele que está nessa situação. E sabe, gente, muitas vezes a gente se acha bom demais. A gente acha que não está perdido, que a gente não precisa de nada, que a gente não precisa de um Salvador, que a gente só precisa da bênção de Jesus, que a gente só precisa de um up espiritual. Sabe aquela sensação de estar bem, de sair daqui abençoado? Não, nós precisamos. Mesmo nós hoje precisamos de um Salvador, alguém que nos tire da condição de perdido que estamos, de condenado que estamos. E Jesus viu isso na vida de Zaqueu e fala para ele, desce depressa, porque para mim é importante estar na sua casa. Eu quero estar com você. E quando Zaqueu recebe Jesus, Zaqueu ainda não tinha feito nada. Zaqueu ainda não tinha devolvido os seus bens, não tinha dado os seus bens. Então, Jesus vai na casa de um homem que ainda precisava ser transformado. E isso é a segunda coisa que eu quero mostrar para você. Que Jesus vem até nós quando nós ainda somos pecadores. Jesus se aproxima dos pecadores quando eles ainda precisam de um Salvador. Não é porque nós somos bons, não é porque fazemos alguma coisa, mas porque Jesus, na sua graça, nos alcançou e alcançou. Então, Zaqueu teve a oportunidade de ver a Jesus, teve a oportunidade de ouvir Jesus falando com ele, de receber o convite, mas também teve a oportunidade de receber a graça de Jesus. Como eu falei, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu ainda não tinha feito nada. A única coisa que Zaqueu tinha feito era expressar o desejo de conhecer a Jesus. Sabe, talvez você esteja buscando uma bênção do Senhor, e você esteja pensando assim, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Será que eu preciso deixar aquele pecado? Será que eu preciso parar de fumar? Será que eu preciso parar de beber primeiro, para depois Deus poder me abençoar? A primeira coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é buscar a Jesus. É buscar encontrá-lo, é buscar ter um relacionamento com Ele. Na medida em que nós buscamos ao Senhor, Ele vem até nós. E Ele fala assim, eu quero ir na sua casa. Eu quero ter comunhão com você, eu quero comer com você. Eu quero conhecer como é a tua casa. Eu quero conhecer você de perto. E eu quero que você abra toda a sua intimidade para mim. Tire todos os segredos. Diante de Jesus, a gente não precisa esconder nada. Ele nos conhece de verdade. Ele quer que a gente se revele a Ele. Sabe, o nome de Zaqueu significa puro. Não parece contraditório? Um homem que roubava as pessoas, que era absolutamente corrupto com todo mundo, o seu nome era puro. Mas quando Jesus chama Zaqueu, Ele dá um novo significado ao significado do seu nome. É como se Jesus falasse assim, eu quero transformar você, Zaqueu. Você é Zaqueu, você é puro. E eu quero transformar isso na sua vida. Eu quero que você experimente a transformação que só eu posso dar. Por isso eu quero ir na tua casa, eu quero falar com você, eu quero ver você. Zaqueu não precisou mudar o seu comportamento antes de receber Jesus. Mas ele mudou o seu comportamento em resposta à graça de Jesus. Aquilo que Jesus fez. Jesus o recebeu, Jesus o acolheu. E por causa disso ele foi constrangido a ter a sua vida transformada. As pessoas falam assim, não, Jesus te aceita do jeito que você é. Como se dissessem que você não precisa mudar nada na sua vida.
Jesus te recebe como nós estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente fique do jeito que a gente está. O Senhor quer que nós sejamos transformados, mudados, que a gente dê uma resposta de amor ao cuidado e à graça de Jesus. Sim, Ele nos recebe como estamos, mas Ele não quer que a gente permaneça como a gente está. E uma prova clara da transformação de Zaqueu foi que ele abriu mão da sua maior riqueza. Pensa comigo, ele era um homem que precisava compensar a sua estatura com o poder e com a riqueza. Mas no momento em que Jesus entra na sua casa, ele fala: Senhor, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais ser validado por aquilo que eu tenho, pelo poder que eu tenho, pela influência que eu tenho, pelo dinheiro que eu tenho. Por isso eu abro mão daquilo que eu tenho e eu dou aos pobres. Ele teve então, a terceira oportunidade que ele teve foi de servir a Jesus, de receber Jesus em sua casa, de ofertar para Jesus um pouco daquilo que ele tinha. E em seguida, a outra oportunidade que ele teve era de servir ao outro. Veja que primeiro ele dá aos pobres. Ele não tá restituindo aquele roubou. Ele está falando assim: olha, metade do que eu tenho, Senhor, agora não é mais meu, é para servir as pessoas. A lei, o normal da lei, era a gente dar 10% daquilo que a gente tinha como oferta para o Senhor. Mas ele faz o quê? Ele dá 50%, metade. Jesus pediu alguma coisa para ele? Nada. Jesus falou assim: eu só quero ir na sua casa. Mas como resposta à graça e ao amor de Jesus, ele é transformado, ele diz assim: eu não preciso mais disso para ter valor em mim mesmo, para que as pessoas me valorizem. Agora eu cedo aquilo que eu tenho para abençoar as outras pessoas. Então esse encontro foi um encontro de oportunidade de Zaqueu abençoar as pessoas, os pobres que estavam ao seu redor. Em seguida, ele teve então a oportunidade de receber a salvação. Ele foi transformado pelo Senhor. O seu caráter foi mudado. Jesus mudou aquilo que ele era. Lembra como que eu falei para você que um pouquinho antes do capítulo 18, Jesus falou assim: olha, é muito difícil que uma pessoa rica herde o reino dos céus. E os discípulos falam: Senhor, então quem que pode ser salvo? E Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Lucas está mostrando exatamente isso, que Deus salvou aquele mais improvável, o homem mais rico da região, o homem considerado mais pecador da região, o homem que todo mundo desprezava, que ninguém queria papo com ele. Esse foi alcançado por Jesus. Esse homem, porque teve uma experiência com Jesus, pôde abrir mão das suas riquezas. E ele não foi salvo porque deu, mas porque ele foi salvo, ele deu. Você consegue perceber a diferença? Eu não faço para ser abençoado, eu faço porque eu já fui abençoado. Percebe? E isso tira de nós um peso muito grande, gente. Porque as religiões que se apresentam por aí dizem justamente o contrário. Olha, você precisa fazer isso, isso, isso e isso para você talvez ser salvo. O Evangelho é a única religião que diz o contrário. Olha, eu já fiz tudo o que você precisava para que você pudesse ser salvo. E por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor, nós respondemos com uma mudança na nossa atitude, uma mudança no nosso caráter. Nós permitimos que o Espírito Santo de Deus provoque mudanças em nós. Então, o crente não é aquele que é bonzinho para ser salvo, é aquele que porque foi salvo, tem atitudes que agradam a Deus, tem atitude de misericórdia, de graça, de bondade, não está preso mais a coisas que nos valorizam. Nosso valor não está mais nas coisas, não está mais no que as pessoas pensam de nós, mas está na bênção de Deus, naquilo que o Senhor pensa de nós. Veja que Jesus termina dizendo assim: este também é um filho de Abraão. Não sei se você sabe, mas os coletores de impostos, os publicanos, eram judeus, de fato, que estavam a serviço de Roma. E muitos dos outros judeus, por causa disso, nem consideravam mais essas pessoas como judias, como da sua própria raça. Mas Jesus está aqui mostrando que esse homem continuava fazendo parte do povo de Deus. Ele foi reintegrado ao povo de Deus, ao povo da promessa. Ele também é um filho de Abraão, é um filho da promessa. Eu estou trazendo ele de volta para a posição que ele tinha. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele restaura a nossa posição em Deus. E Jesus fala:
houve salvação. Não é que vai haver salvação. Não é que agora, se Zaqueu continuar bonzinho, aí sim ele vai ser salvo. Não. A salvação já chegou na vida dele. Ele foi liberto da cadeia do dinheiro, da cadeia do poder, da cadeia que fazia com que ele roubasse as pessoas para se mostrar importante, para ter as coisas que dessem algum tipo de valor para Zaqueu. E é isso que o Senhor está fazendo na vida do Zaqueu. E se a gente olhar para Zaqueu, a gente pode entender que o Senhor pode fazer a mesma coisa na nossa vida. A gente precisa buscar o Senhor, se livrar dos impedimentos de ver e conhecer o Senhor, levar Jesus para a nossa casa, receber a sua graça que nos transforma. Não a graça, e se a graça não é pelo nosso merecimento, reconhecer a graça de Jesus, que Ele nos amou sendo nós pecadores ainda. E isso transforma a nossa vida, gente. Eu não preciso mais me esforçar para tentar conquistar a salvação em Deus. Ele já me salvou. Ele já fez tudo o que era necessário para que eu pudesse ter acesso à sua presença. E eu respondo isso. A minha resposta de amor a Deus é abrir mão das coisas que me prendem. Aquelas coisas que não têm mais valor em si mesmas. Porque o valor da minha vida está no Senhor. Zaqueu teve uma oportunidade de ser salvo, de ser transformado. E Jesus mostrou que para Deus não existem impossíveis. A pessoa mais improvável foi tocada e foi restaurada pelo Senhor. Foi salva pelo Senhor. A despeito dos comentários maldosos das pessoas, onde já se viu Jesus ir para a casa de um pecador? Jesus leva a salvação para a casa de Zaqueu. E nós também podemos ser tocados da mesma forma. Precisamos buscar o Senhor, nos livrar dos impedimentos, fazer o que for necessário para encontrar com o Senhor. Não nos preocuparmos com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. E agora o cara virou louco, virou maníaco, virou crente. Talvez você receba esse tipo de crítica, mas mesmo assim, vale a pena, porque assim o Senhor Jesus vai entrar na nossa casa e vai nos transformar. Aquilo que é impossível para os homens, o Senhor Jesus vai fazer na nossa vida. Eu não preciso mais estar debaixo das cadeias que me prendem a coisas que vão tentar trazer valor para a minha vida. O meu valor não está no que as pessoas pensam de mim, não está naquilo que eu tenho, porque todas essas coisas, gente, são passageiras. O dinheiro que eu tenho eu posso perder amanhã. A saúde que eu tenho eu posso perder amanhã. Não é verdade? As pessoas que hoje gostam de mim podem virar as costas para mim amanhã. Mas o Senhor permanece para sempre. As riquezas que eu tenho em Cristo são eternas. A posição que eu tenho em Cristo é eterna. Aliás, lá em Efésios diz que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Tem noção do poder, da autoridade que nós temos em Jesus? E sabe quem pode tirar da gente de lá? Ninguém. Jesus falou que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. O nosso valor não muda diante do Senhor. Não é porque eu sou um bom crente essa semana, ou não é porque eu deixei de ser, porque eu pisei na bola, que eu perco a posição que eu tenho. Eu estou selado pelo Senhor. Então, a salvação é a grande oportunidade da nossa vida. Se nós buscarmos ver a Jesus, levarmos Jesus para casa e respondermos a sua graça de maneira poderosa, como Jesus fez na vida de Zaqueu. Zaqueu continuou baixinho, continuou pequeno, por fora, mas por dentro ele foi completamente transformado. Porque a nossa maior grandeza não é na nossa estatura, mas é o quanto nós nos dobramos e reconhecemos a majestade de Jesus. Quanto mais eu me dobro diante de Jesus, maior eu me torno, porque eu reconheço aquele que pode me levantar. Entende isso? Faz sentido para você? Zaqueu não ficou preocupado com o que as pessoas fossem pensar a seu respeito. Aliás, subir numa árvore não é coisa para um homem adulto. Muito menos alguém na posição de Zaqueu. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, diz que o pai está esperando o filho chegar. E quando ele vê o filho, ele sai correndo. Um homem adulto não sai correndo, gente. Era vergonha para um homem sair correndo.
Mas Zaqueu, como o pai daquela parábola, não está preocupado com o que as pessoas vão falar. Ele abre mão da sua dignidade, ele não se preocupa mais em passar vergonha ou não, porque ele quer ver a Jesus. E quando Jesus diz assim: ô Zaqueu, me importa ir até a sua casa. Eu me lembro que quando Jesus vai encontrar com a mulher samaritana, ele também diz: eu preciso passar em Samaria. Por que Jesus precisava passar em Samaria? Porque precisava encontrar com aquela mulher. Por que Jesus precisava ir na casa de Zaqueu? Porque ele queria salvar aquele homem. E o interessante é que esses dois personagens também eram pessoas que eram desprezadas por todo mundo. Eram consideradas pecadoras. Mas Jesus vai atrás de cada um de nós. Não importa a nossa situação. Jesus abre mão também da sua dignidade para estar conosco. Ele se mistura com gente pecadora como nós. Ele não se preocupa com o que vão pensar dele. Aliás, Jesus não deu só metade do que ele tinha, não deu 10%, Jesus deu tudo o que ele tinha. Ele abriu mão de toda a sua glória para encarnar e habitar entre nós. Zaqueu, em resposta ao amor de Jesus, à graça de Jesus, toma uma atitude então de abrir mão daquilo que ele tinha e de restituir 4 vezes mais, muito além do que era necessário pela lei. Por quê? Por que ele foi tão radical? Porque ele foi radicalmente transformado e salvo. À medida que nós percebemos o quanto fomos amados pelo Senhor, é a medida em que nós vamos responder com amor e com graça para o Senhor também. Quanto mais eu percebo o sacrifício de Jesus na minha vida, maior é a minha alegria de devolver ao Senhor, de dar ao Senhor. É o texto que o Fábio leu agora há pouco. Que eu farei, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Se eu não tenho noção dos benefícios do Senhor, eu não tenho o desejo de dar da mesma forma. Mas quando a gente percebe, como Zaqueu percebeu, a graça do Senhor vindo nos encontrar, a gente tem o desejo de dar tudo para o Senhor, viver para Ele. Os nossos recursos não são mais nossos, nosso tempo não é mais nosso, nosso futuro não pertence mais a nós, porque a gente passa a entender que viver para o Senhor e com o Senhor e pelo Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. E quando isso entra no nosso coração, todas as prioridades da nossa vida são transformadas. E eu não passo a fazer isso com um peso. Ai, puxa vida, eu queria tanto fazer aquela outra coisa, mas agora que eu sou crente eu não posso mais. Não é assim. Senhor, não vale mais a pena. Isso perdeu valor. Essas outras coisas não têm mais valor para mim. O Senhor é a coisa mais importante. É a pessoa mais importante. É o que Davi fala no Salmo. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, eu não quero mais nada, eu quero estar na tua casa, eu quero te conhecer. Quando Jesus conta a parábola daquele homem que encontra uma pérola muito valiosa, enterrada num terreno, ele diz que aquele homem vai e vende tudo o que tem, para poder comprar aquele terreno e ter acesso àquela pérola preciosa. Eu não me canso de falar isso, gente. A salvação é pela graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Mas quando nós somos de fato salvos pelo Senhor e reconhecemos aquilo que Ele fez em nosso favor, todas as outras coisas perdem valor. E o nosso desejo é então entregar para o Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos. Porque nele, tudo que nós temos estará seguro. Porque nele nós temos a resposta daquilo que precisamos. O Senhor é bom e nos ama. Zaqueu experimentou isso. Ele deixou de ser um homem isolado, sozinho, para se tornar mais um filho de Abraão, amado por Jesus. Ele pode dizer assim: Jesus veio na minha casa, Jesus veio na minha casa, Jesus olhou para mim. A pior pessoa daquela região, a mais odiada por todos, Jesus foi na casa daquela pessoa. E Jesus pode ir na nossa casa e pode transformar a nossa vida. Vamos chamar Jesus para vir na nossa casa? Ele está falando: eu quero ir na sua casa hoje. Essa é a palavra de Jesus para você. Ele olha para você e fala assim: desce depressa, larga tudo, eu quero ir na tua casa. E quando Jesus entrar na nossa casa, a transformação que Ele vai fazer na nossa vida vai ser tão grande, tão profunda, que vai virar a nossa vida de cabeça para baixo. Os nossos valores vão ser completamente reorganizados. Sabe, gente,
as coisas não existe pecado nas coisas, mas no valor que nós damos para as coisas. E o Senhor quer que a gente coloque todas as coisas em ordem. Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Ele tem que ser o bem mais precioso da nossa vida. E quando nós entendemos isso, a gente vai poder falar: Senhor, entrego tudo por causa do Senhor. O Senhor é mais importante, o Senhor vale a pena. O Senhor me alcançou. Eu era perdido, mas o Senhor veio e me salvou. E me trouxe de volta para o Senhor. Me recuperou a identidade que eu precisava ter. O Senhor quer fazer isso conosco, hoje. E hoje pode ser o dia da gente subir na árvore e falar: Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu quero correr na frente de todo mundo para ver o Senhor, experimentar a graça do Senhor na minha vida.